Muito bem. Peguem a apostila e abram na página 26. Nós vamos corrigir os exercícios de sala de aula referentes à videoaula, fase, estado, calor sensível. Essa será a correção parte 1. Vamos corrigir inicialmente os exercícios referentes a calor sensível, ok? Muito bem. Vamos começar pelo 3. Por quê? Lembrando, os exercícios 1, 2 e 7, nós resolvemos em sala de aula antes da quarentena, ok? Então vamos lá. Porém, se algum de vocês tiverem dúvidas em relação a um desses 3 exercícios, entre em contato comigo pelo Edmodo ou então aqui pela plataforma. Combinado? Muito bem. Ele diz o seguinte: a energia necessária para aquecer uma certa massa de água é a mesma no seguinte caso. Então ele apresenta alternativas. Cada alternativa, 2 situações que vamos ter que analisar. Isso aqui é uma troca de calor onde não ocorre mudança de fase. Então, é a troca de calor denominada calor sensível, cuja lei é Q igual mc delta θ. Lembrando que m é a massa em grama, C o calor específico, que é uma propriedade da substância, é como se fosse uma impressão digital da substância. E ΔT é a variação de temperatura. Isto é, temperatura final menos a temperatura inicial. Então, analisando a equação, para uma mesma substância, isto é, quando o Czinho não varia, o produto M massa vezes Δθ, ele permanece constante. Vamos exemplificar numericamente isso daí. Eu vou pegar os dados do item C. Então, a primeira condição do item C, Q1 igual mc Δθ. Qual é a massa do corpo na primeira situação do item C? 2 kg. Mas, como eu disse, a massa precisa ser medida em grama. É só lembrar que 1 kg corresponde a 1000 gramas. Então, 2 quilos, 2.000 gramas, vezes Czinho. Apesar de ser água e o Czinho da água ser um valor conhecido, eu não vou colocar o valor dele aqui agora, porque eu quero mostrar justamente que, para uma mesma substância, o produto da massa, pela variação de temperatura, é uma constante. Δθ, temperatura final menos a inicial. Então, 23 menos 20. Então, nós vamos ter que Q1 vai ser igual a 20 vezes 3. Desculpem, 2.000 vezes 3. 6.000. Czinho. Vamos guardar isso daí. Na situação 2 do item C, a massa é 3 quilos. Então, 3.000. A substância continua sendo a mesma, Czinho. E a variação de temperatura foi de 20 para 22. Então, 22 menos 20. E daqui sai que o Q2 é 6.000 C. Então, está comprovado numericamente que, para uma mesma substância, a quantidade de calor envolvida vai ser a mesma quando o produto da massa, pela variação de temperatura, for a mesma. Por isso que a alternativa correta é a C. Vamos ao 4. 2 blocos metálicos idênticos de 1 kg estão colocados em um recipiente e isolados do meio ambiente. Então, são 2 blocos e um recipiente. Muito bem. Quando que o recipiente influencia e quando ele não influencia na troca de calor?
Se for um recipiente ideal, ele não vai influenciar a troca de calor com os corpos. Por exemplo, uma garrafa térmica, dentro de um certo limite, ela é considerada um recipiente termicamente isolado. Isto é, ela não permite a troca do meio de calor entre o meio externo com o meio interno. Por outro lado, se você tiver um copo com um bloquinho de gelo dentro e esse sistema sobre uma superfície, o copo não é um sistema termicamente isolado, porque ele permite a troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Então, qual é a dúvida aqui? O recipiente vai ou não entrar no cálculo? Nesse caso, não. E como que eu sei que o recipiente, nesse caso, é ideal e ele não entra no cálculo? Porque ele não forneceu dados sobre o recipiente e nem disse que o recipiente é ideal. Então aqui eu tenho dois corpos trocando calor, dois blocos metálicos. Na aula de teoria, eu sugeri um método para organizar os dados. Eu sugeri uma tabela. Não é necessário que você se utilize desse método, mas eu vou usar aqui. Na primeira coluna da tabela, eu vou relacionar os corpos. Na segunda coluna, a massa. Na terceira coluna, o calor específico. Na quarta coluna, a temperatura inicial. Na quinta coluna, a temperatura θ final. Quando corpos trocam calor entre si, a temperatura final é dita a temperatura de equilíbrio térmico. Por quê? Os dois corpos estarão com a mesma temperatura. Tá ok? Então, metal 1, ele tem uma massa de 1 kg. Então, lembrando, a massa não pode ser na unidade quilograma, tem que ser em grama. Então, ele tem 1000 gramas. Calor específico dele, ele não forneceu. Paciência, vamos chamar de C. Temperatura inicial dele, 50 graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio térmico, θ final, nós queremos. Corpo 2. A massa dele, também 1000 gramas. O calor específico dele, também não temos, porque é o mesmo material do corpo anterior. E a temperatura inicial dele é 100 graus Celsius. E a temperatura final dele é igual à temperatura final do corpo 1, que é θ. Não temos. Isso aqui é uma situação, como nós já vimos, onde ocorre troca de calor sem que ocorra mudança de fase. Então vale a lei do calor sensível, que é igual a mc delta θ. Ok? Muito bem. Quando corpos trocam calor entre si, se eu somar algebricamente os valores de calores que aparecem, são trocados, isso tem que ser igual a zero, porque um corpo vai ganhar o calor, outro corpo vai perder calor. Se eu somar os dois algebricamente, nós vamos ter um resultado nulo. Tá ok? Então vamos escrever a lei para o corpo 1. mc delta θ. Massa do corpo 1, 1000. Vezes calor específico dele, não sei. Vezes delta θ, temperatura final, menos 50. Pessoal, observem que eu organizei a tabela na sequência da lei, para facilitar na hora de substituir os dados na relação. Mais corpo 2, mesma coisa. M, 1000, C eu não sei, delta θ, temperatura final que eu não sei, menos a inicial que é 100, isso aqui igual a zero. Tá ok? Muito bem. Quem olhar superficialmente para esta relação
vai enxergar aqui duas incógnitas. Θ que eu quero e o calor específico do metal que ele não forneceu. E aí? E aí, quem olhar superficialmente vai procurar uma outra equação para tentar determinar o valor desse Czinho e voltar aqui e calcular θ. Se você tiver um pouquinho de percepção matemática, na hora de resolver essa expressão, você vai perceber, antes de resolver, que o Czinho no final vai cancelar. Por quê? Vamos lá. 100C vezes θ, desculpa, 1000C vezes θ, 1000C θ, menos 1000C vezes 50, 50.000C, mais 1000C vezes θ, menos 1000C vezes 100, 100.000C, isso aqui igual a zero. Bem, você vai agrupar os termos semelhantes. 1000C θ mais 1000C θ. 2000C θ. Menos 50.000C menos 100.000C. Menos 150.000C. Isso aqui igual a zero. Continuando, resolvendo a conta, 2000C θ é igual a 150.000C. Então, olha só o que eu disse anteriormente. C no primeiro membro multiplicando, C no segundo membro multiplicando. O que nós podemos fazer? Cancelar. E daí sai que θ vai ser igual a 150.000 dividido por 2000. Isso aqui vai dar 75 graus Celsius. Ok? Muito bem. Vamos resolver o problema 5. Deixa eu enquadrar aqui. Focalizar. Muito bem. Quando eu fiz a cópia, comeu um pedacinho aqui do lado. Por isso que eu espero que todos vocês estejam com a apostila aberta nessa página 26, acompanhando comigo a interpretação dos enunciados. Então vamos lá. Dois corpos A e B, de temperaturas TA e TB, onde TA é maior que TB, são colocados em um recipiente termicamente isolado, juntamente com o terceiro corpo C, com temperatura TC. Após atingir o equilíbrio térmico, o que acontece? Pessoal, equilíbrio térmico significa que a temperatura de A é igual à temperatura de B, a temperatura final de A é igual à temperatura final de B, que é igual à temperatura final de C. Todos possuem a mesma temperatura. Consequentemente, a resposta correta é alternativa B. Continuando. Vamos ao sexto. Um bloco metálico de 250 gramas, que se encontra a 380 graus Celsius, é colocado em contato com 120 gramas de água a 20 graus Celsius, sendo o calor específico do metal igual a 0,1 caloria por grama grau Celsius, e o calor específico... Tem uma coisa errada aí. Eu não acredito. Esse enunciado está errado. Não, pessoal, tá certo. Sendo 0,1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico do metal, e 1, o calor específico da água,
pode-se dizer que a temperatura de equilíbrio térmico será aproximadamente de... Ele está pedindo a temperatura final θ. Vamos organizar os dados na forma de tabela. Então, corpo na primeira coluna, massa na segunda coluna, calor específico na terceira coluna, temperatura inicial na quarta coluna e na temperatura final na quinta coluna. Ok? Então vamos lá. Um bloco metálico. Então nós temos o metal como sendo o primeiro corpo. De massa 250 gramas. Calor específico 0,1. Temperatura inicial 380 graus Celsius. Temperatura final ele quer. É mergulhado em água. Então a água é o segundo corpo, cuja massa é 120. Calor específico é 1. Lembrando que o calor específico da água é uma grandeza universal. Sendo assim, se ele não tivesse fornecido no problema, você teria que saber de cor. Temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. E ele quer a temperatura de equilíbrio térmico, que é a temperatura final da água. Muito bem. Isso aqui é uma situação onde não ocorre mudança de fase. No final do processo, o metal continua sólido e a água continua líquida. Consequentemente, vale a lei Q igual mc delta θ. Equação do calor sensível, quando não ocorre mudança de fase. Muito bem. Tem o corpus trocando o calor. Então nós vamos somar os calores. Então aqui o calor do metal mais o calor da água. Isso aqui vai ser igual a 0. Ok? Para o metal, mc delta θ. Massa do metal, 250. C do metal, 0,1. Delta θ do metal. Temperatura final, menos 380. Mais. Agora, água. Massa da água, 120. Vezes 1. Vezes temperatura final, menos a inicial, que é 20. Isso daqui igual a 0. Então, observe que se você resolver essa expressão, você encontra o valor da temperatura final, θ. Ok? Então, vamos lá. 250 vezes 0,1, 25. Ok? Pessoal, já posso fazer direto? Não, melhor fazer com calma, né? Então, 25... θ menos 380, mais 120 θ menos 20. Isso aqui igual a 0. Então agora você vai distribuir. Então vai dar 25 θ menos 25 vezes 380, eu já fiz essa continha em algum lugar e deu 9.500. Mais 120 θ. 120 vezes 20, 2.400. Isso aqui igual a 0. Então agora você vai agrupar os termos semelhantes. Θ com θ, 25 θ mais 120 θ, 145 θ. 9.500 menos 9.500 menos 2.400 menos 11.500.
900. Isso igual a 0. Então vai dar 145 θ igual a 11.900. θ igual a 11.900 dividido por 145. Finalmente, temperatura de equilíbrio térmico igual a aproximadamente 82 graus Celsius. Então, 145 θ igual a 11.900, θ igual a 11.900 dividido por 145, θ igual a aproximadamente 82 graus Celsius. Muito bem. Essa foi a correção de parte 1. Então, agora você deverá tentar fazer, anotem aí, os exercícios. Desculpe, o exercício 8, proposto na página 27. Aí você vai até a página 33 e vai tentar fazer os exercícios 13, 14, 15, 16 e 17. Ok? Você vai tentar fazer. Se você não conseguir resolver algum deles, resolva até onde você conseguir ir. Ok? Anotem ali a dúvida que você teve, que não te permitiu terminar a solução do problema. E na nossa próxima videoaula, eu farei a correção desses exercícios. Ok? Então tenham um bom dia.